Olá, amanhã nós teremos o nosso curso aqui, Gerenciando Imobiliários Novos Tempos, aqui em Campinas. Hoje eu terei uma reunião com alguns empresários e gerentes de uma rede aqui da região de Campinas e eu estou aproveitando enquanto a sala está terminando de ser montada, e a maioria das pessoas não chegaram ainda, para falar um pouco da minha percepção desse primeiro trimestre e do que a gente vem pela frente. Eu estou muito feliz, muito contente com esse término, bem dizer aí, do primeiro trimestre, porque eu percebi assim, obviamente estou falando do nosso cliente de consultoria, uma retomada muito boa, o mercado deu uma reagida, nossas equipes reagiram pra caramba, clientes até que vinham tendo uma queda de vendas conseguiram retomar e ter uma venda boa, conseguimos também alguns clientes em comparação ao ano passado ter um melhor resultado. Isso obviamente não foi fácil, foi um fruto de extremo trabalho, de cobrar pra caramba, de ficar em cima principalmente da gerência. Teve até um caso que foi interessante, que um corretor que vendeu bem agora e disse assim: poxa, o mercado melhorou bastante, e o diretor de vendas dele entrou no sistema junto com ele e percebeu assim, na verdade não era isso, na verdade o cara simplesmente ele entrou no sistema 4 vezes mais do que ele estava acostumado a entrar, ou seja, ele trabalhou 4 vezes mais. Isso obviamente gerou mais contato, gerou mais telefonema, gerou mais retorno e obviamente gerou mais venda. Então o que a gente percebe, o que eu percebi principalmente nesse primeiro trimestre, foi assim, quer dizer, por que ocorreu vendas, né? O que ocorreu no primeiro trimestre? Ocorreu sucesso através de muito trabalho, de foco principalmente em procedimento, que eu quero falar um pouco sobre isso um pouco para frente. Ainda assim, há bastante imobiliária fechando e vai fechar mais, principalmente a imobiliária que só vende, né? Eu venho defendendo a tese de que a locação é um mantenedor financeiro da imobiliária, então é muito difícil você manter uma imobiliária que só vende, quer dizer, ou a imobiliária se profissionaliza, ou ela se organiza, ou na minha visão ela é fadada, desculpe, a fechar. Então tem que pensar muito nesse sentido. Na minha visão, se você ainda não tem locação, eu sei que é tarde, mas eu sei que é difícil, mas também nunca é tão tarde assim. É a hora de você pensar em montar nisso, e muito foco na questão da venda para que você ultrapasse aí 2016, que é esse o objetivo. Agora, o que eu enxergo no segundo trimestre e no segundo semestre é uma briga maior por preço. Não que o valor do imóvel vá baixar ou esse tipo de situação, mas o preço do imóvel, cara, tenha certeza, vai baixar. Qual é a diferença de valor e preço? O meu imóvel vale Y, mas o preço que eu coloco de venda dele, eu tenho um vizinho no mesmo prédio que eu que vende 10% mais barato, estou só dando um exemplo, automaticamente o dele vai vender primeiro. Então, o preço, o que vale no mercado hoje é a questão de preço. E qual é o imóvel que vai ter que baixar preço? O imóvel que está demorando para vender, o imóvel que não é bem localizado, o imóvel que o vendedor tem pressa de venda, ele vai ter que mexer em preço. O comprador, isso aconteceu, isso acho que foi muito positivo que aconteceu no primeiro trimestre, porque o comprador, ele imaginou o quê? Eu vou dar proposta muito baixa, porque eu acho que agora eu compro o mundo. Só que ele encontrou um vendedor que não baixou preço, vendedores que preferiram alugar o seu imóvel do que vender. Isso foi negativo para o corretor, obviamente, porque ele ficou de um lado com o vendedor que não baixava preço e do outro lado o comprador que não chegava naquilo que ele queria, e acabaram-se muitas propostas e pouquíssimos fechamentos. Mas para o mercado foi muito bom, por quê? Porque na verdade o mercado mostrou que não é bem assim, ele mostrou que está forte, ele mostrou que não está quebrado. A gente teve sim algumas consultoras que deram desconto porque precisavam repassar financiamento, uma série de situação, mas isso obviamente esses imóveis foram acabando. E a gente entra agora nesse segundo trimestre e no segundo semestre um pouco para frente, onde a gente vai ter que tomar bastante cuidado somente com isso. Quer dizer, eu vou ter que trabalhar muito bem o meu cliente comprador e o meu cliente vendedor. Qual é a pressa que ele quer vender, esse que está comprando, o que ele está prevendo, o que ele está percebendo de mercado, ou ele é um aventureiro investidor. É isso que tem que tomar bastante cuidado. Agora, o que vai te trazer sucesso nesse segundo trimestre? Cara, foco na gerência. Nós precisamos de gerentes. Nós precisamos de gerentes que cobrem mais. Desculpe.
gerentes que cobrem mais dos seus corretores, principalmente no que tange a procedimento. Um corretor ele só vende ou não vende por duas razões. Primeiro, talento. Segundo, procedimento. Então é lógico, se o corretor não está vendendo, eu não vou de cara ver se ele tem talento ou não, ou ajudar ele no treinamento, ou seja lá o que for. A primeira pergunta é, ele cumpre o procedimento que a imobiliária passou para ele? Se ele cumpre o procedimento e não está vendendo, ele precisa de auxílio no talento dele. Agora, se ele não cumpre o procedimento, ele precisa primeiro cumprir o procedimento. Então nós precisamos de gerentes, você como empresário entenda isso. Nós precisamos de gerentes hoje que cobrem, que tenham controle dos números e que estejam participando da equipe, senão você não vai vender. Isso é que sinto muito, é o que eu percebo bastante. Eu tenho implantado muito processo de controle na área de vendas de clientes meus, porque eu percebo assim, os clientes que estão tendo resultado são clientes que têm foco no procedimento, tá? Porque é óbvio que o seu corretor tem talento, só que acabou a festa. Não basta mais eu ter plantão, não basta mais eu estar lá no plantão que o cliente vem. Não, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que ligar para o cara, eu vou ter que retornar, eu vou ter que ir em cima porque o cliente está visitando várias imobiliárias. Então a coisa tende a ser um pouco mais difícil, tende a ser um pouco mais complicada. Então é muito importante que a gente perceba isso. Então assim, eu entendo que teremos um segundo trimestre não difícil, mas um pouco complicado sim, e o teu corretor vai ter que ter a sabedoria de trabalhar o cliente comprador e o cliente vendedor. Ele vai ter que ter a sabedoria de entender se o cliente vendedor precisa vender urgente, por que ele está vendendo, para que ele possa discutir ou não uma baixa de preço. Já o cliente comprador, o que realmente ele está buscando, o que ele está prevendo, o que ele está pretendendo com esse imóvel. E com isso eu percebo, sim, que teremos resultado. Então, o que eu diria é, segundo trimestre, foco em procedimento. Segundo trimestre, reuniões com o seu gerente. O seu gerente tem que controlar a sua equipe, ele tem que ver os números da sua equipe para que ele tenha sucesso. Eu entendo, então, que a imobiliária que tiver mais processos de procedimento, mais controles, ela com certeza ela terá resultado, porque eu tenho vivido isso. Eu sempre gosto de dizer, eu não sou um produto do boom, não sou um palestrante. Às vezes o pessoal pensa, não, Rosal vai aparecer. Não, eu sou um consultor de imobiliárias que dou consultoria para imobiliária há mais de 20 anos. Já passei por 3 crises, então assim, não sou um produto do bom, não surgi na época de que estava se vendendo pra caramba. Então, sempre os treinamentos que a gente tem, os cursos que eu tenho, são cursos espelhados em processo de consultoria. Então, o que eu estou te falando agora é o que eu percebo nas consultorias que a gente faz. Graças a Deus a gente vem retomando, graças a Deus o primeiro trimestre mostrou que é possível reagir sim, o mercado está difícil, mas não está morto, né? Agora a gente tem que ter muito cuidado agora no segundo trimestre e entender, o seu corretor tem que entender que teremos sim uma briga maior por preço.